Vamos lá, pessoal. Criei esse modelinho aqui para tentar explicar para vocês como é que funciona a questão da representação das vistas ortográficas de um sólido qualquer. Inicialmente, a gente vai começar aqui pelo nosso sólido. Então, imaginando que a gente tem um sólido qualquer, a gente precisa representar as vistas ortográficas que representam esse objeto. E aí, a gente vai perceber que na representação das vistas, a gente vai ter sempre a indicação daquela que é a vista frontal. A indicação da vista frontal, ela é importante porque ela vai ser a referência para a determinação da posição de todas as demais vistas. Então, quando a gente tem essa seta aqui, a nossa imaginação deve ser a seguinte, a de que nós nos colocamos ali, de frente para aquele sólido, como observadores, e nós estamos olhando essa peça, esse objeto de frente. Então aqui eu até coloquei o E de esquerda e o D de direita, né, para você pensar e se entender como alguém que observa essa peça de frente. Tá? Então você está voltado para ela. E aí, o que acontece? Uma forma de tentar explicar essa representação das vistas ortográficas é imaginar que a gente vai pegar esse objeto, né, ele está flutuando no espaço, vamos assim dizer, e a gente vai colocá-lo dentro de uma caixa transparente. E aí, sabendo qual é a indicação da vista frontal, a gente vai poder fazer a projeção das nossas vistas. É importante a gente perceber que quando a gente posiciona esse objeto dentro da caixa, os planos que compõem a caixa, eles são planos que estão paralelos às faces do nosso objeto. Então, esse plano e esse plano aqui da frente, ó, esse e esse, eles estão paralelos tanto à face frontal, que é a face da frente, essa em azul aqui do nosso objeto, como a face posterior, né? A face oposta a essa face azul do objeto. As faces aqui do nosso quadrado, da nossa caixa, né? Tanto essa superior como essa aqui que está na parte de baixo, elas também são paralelas à face superior e à face inferior do nosso sólido, e essas faces laterais, as laterais da caixa, são também paralelas às faces do nosso objeto. E aí, quando a gente vai fazer a projeção dessas nossas vistas, a gente tem que entender, né, um exemplo, uma alusão, uma comparação que a gente pode fazer é da seguinte: a gente imagina que, vamos começar pela vista frontal, então você está aqui como observador, então você vai, para projetar a vista frontal, você imagina que os raios projetantes, eles vão sair da posição onde você está, perpendiculares ao plano onde a gente vai projetar a nossa imagem. Então, os raios eles vão sair aqui, ó, de você, do observador, e vão em direção ao plano. E aí, quando esses raios projetantes eles tocam o plano, a gente tem aqui a projeção da imagem da nossa face, do nosso objeto. Se vocês quiserem depois relembrar, é interessante que vocês reparem e percebam e retomem lá nos vídeos para perceber a projeção de cada um desses elementos, né? Então, percebam que todo o objeto está representado nessa vista aqui. Mas aqui a gente vai perceber que existem coincidências de retas. Então, se eu fosse analisar não só o plano que foi projetado aqui, mas se eu fosse analisar reta por reta, eu poderia perceber que essa reta aqui, ó, ela está projetada nessa reta aqui. Essa reta, ela também está projetada nessa imagem. Acontece que, como essas duas retas elas são paralelas e são coincidentes, a gente tem aqui uma única representação, uma única linha representando ambas as retas. Essa reta aqui, ó, e essa aqui, elas estão também representadas,
mas elas aqui, ó, projetam apenas um pontinho, um aqui e um aqui. Por quê? Porque essa reta que eu estou destacando para vocês, ela está perpendicular a esse plano de projeção aqui. Entenderam? Então, ó, imaginando isso, né, que os raios projetantes vão sair do observador, vão passar por esse objeto aqui, eles vão projetar, vamos dizer assim, uma sombra dessa peça, desse nosso objeto no nosso plano, tá? Essa sombra, ela não tem distorção, porque aqui a gente imagina que todos os raios eles partem paralelos entre si. Então, por isso que aqui a gente não percebe uma distorção do tamanho da imagem projetada, como a gente vê, por exemplo, na sombra. Quando você está caminhando na rua, a sua sombra ela tem uma dimensão distorcida da sua forma, da sua imagem. Por quê? Porque os raios projetantes, os raios do Sol, eles não partem todos eles paralelos, né? Há uma angulação diferente, né? E então essa imagem ela tem uma distorção, o que não ocorre aqui na projeção ortográfica, que é uma abstração. E aí, da mesma forma que a gente fez a projeção aqui da vista frontal, a gente vai fazer a projeção de todas as demais vistas. Então, a ordem, né, as 3 principais vistas ortográficas que a gente costuma representar, e com essas 3 normalmente a gente consegue cobrir a compreensão do nosso objeto, são a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Então, depois que a gente projeta a vista frontal, é como se a gente, como observadores, mudássemos de posição. Então, agora eu não mais vou observar essa peça a partir desse ângulo, né? Mas eu vou me colocar como quem está observando agora de cima. E aí, ó, é o mesmo processo. Eu começo a observar a peça de cima, os raios vão partir de onde eu estou e vão projetar, então, no plano a imagem do meu objeto. E aí eu consigo projetar a minha vista superior. Vou representar a vista lateral esquerda. Então, é como se o observador agora se colocasse aqui, ó. Eu estou aqui, direita, esquerda, e aí, ó, os raios projetantes partem da minha posição e projetam a minha imagem no plano. Se eu for agora representar a vista lateral direita, que é essa imagem aqui, ó, esse é o resultado da vista lateral direita. O observador agora, ó, ele vem para cá. Então, o observador ele passa a vir para cá, ó, e aqui está o lado direito dele, a mão esquerda. E aí os raios partem daqui, ó, para cá. E aí é por isso que nessa vista a gente tem a representação dessa linha tracejada. Por quê? Porque se você, como observador, está aqui, ó, nessa posição e observa essa peça daqui para cá, o que acontece? Essa face aqui do nosso sólido, ela oculta esse recorte que foi feito aqui. Então, essa linha que determina aqui, ó, que marca o recorte, ela é oculta para o observador nessa posição. Por isso, o resultado é uma linha tracejada. O mesmo ocorre quando a gente vai representar a vista inferior, né, a parte de baixo aqui da nossa peça. É como se o observador tivesse agora aqui, vamos falar assim, deitado aqui no fundo da caixa, e a vista inferior, ela é projetada aqui, ó, naquilo que seria, digamos, a tampa da nossa caixa. E aí, da mesma forma, ó, a gente vai ver aqui que o resultado, né, essa linha aqui, ela também é representado como uma linha tracejada na vista inferior, porque quando o observador observa aqui o fundo do sólido, ele não consegue ver esse recorte, mas ele sabe que o recorte existe, né? A gente diz que na representação das vistas ortográficas a gente adquire essa habilidade da visão em raio-x, né? Então, por mais que a gente não consiga, se fosse numa situação real, observar que ali há um recorte, né? Quando a gente representa as projeções ortográficas, a gente consegue, né, sim,
observar através dos planos. E aí, depois de projetar, fiquei faltando falar somente aqui da vista, né? A gente fez a frontal, então a face oposta à frontal seria a posterior, seria as costas, né? Seria essa vista daqui, ó, como se eu tivesse aqui. Então, a vista posterior, ela seria representada aqui, ó, nessa face da nossa caixa. O que acontece? A gente precisa, depois de projetar todas as faces, planificar essa nossa caixa, de forma que a gente consiga observar todas as vistas ortográficas em um só plano. E aí, ó, se a gente acompanhar a setinha aqui, é como se eu fosse agora desmontar, abrir essa caixa, e quando eu faço esse processo de abertura, eu vou desdobrando a caixa e eu consigo, então, colocar todas as vistas em ordem e num só plano. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, vou colocar uma abreviação, eu tenho a vista frontal, aqui eu tenho a vista lateral esquerda e aqui a vista superior. Essas que eu destaquei primeiro são as 3 vistas principais. Normalmente, na representação dos sólidos, a gente trabalha somente com essas 3 vistas, né? Normalmente elas dão conta, quando a gente tem um sólido que não é muito complexo, de transmitir toda a informação necessária para a reprodução daquele objeto. Eventualmente, quando a gente tem um objeto mais complexo, a gente pode representar as outras vistas, que são elas quais? A vista lateral direita, a vista inferior, e essa daqui, que é a vista oposta à frontal, que é a vista posterior. Beleza? É isso.